Então, nosso boa noite a todos. Vamos fazer nossa prece de abertura e depois alguns recados rápidos. Vamos sintonizar com Jesus, nossos corações, nossas mentes, pedindo ao Senhor da vida que esteja conosco e nos inspire para o bem, para a paz, nos inspire para a prática dessas orientações que o mentor deu na leitura, que nós precisamos. Nem que nós saímos da presente encarnação com apenas uma que seja virtude aprendida, que seja o necessário, que seja o esforço de cada um nessa intenção. Leva, Senhor, a nossa oração, as casas espíritas que nesse momento também oram conosco, abrindo suas atividades nesse dia, nesse horário. Esteja também com as demais casas religiosas, que sinceramente é o pensamento até vós. Fortaleça nossa família, nosso anjo da guarda, nossos protetores e nossos mentores, os mentores desta casa, deste projeto, deste trabalho. Esteja conosco como convidado, Senhor, a inspirar os nossos passos e nos direcionar rumo ao Teu Evangelho, que é o nosso objetivo. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, vamos conversar agora, fazer um bate-papo, como colocou o Gilvan, sobre obsessão. Bem, qual é a definição que temos de obsessão? Falamos muito, conversamos bastante, a gente escuta muito nos comentários, palestras, enfim. Mas obsessão, qual seria a definição mais exata? É o império que os espíritos tomam sobre a nossa mente. Quer dizer, qualquer espírito, sim, sofremos influências. Sabemos que no nosso dia a dia sofremos vários tipos de influências. Mas não vamos colocar aqui que aquele espírito que nos influencia de uma forma negativa seja um espírito mau. Porque todos são indiretamente nossos irmãos. Então, nós não devemos colocar como um mau espírito, né? Mas sim um espírito ainda em dificuldade, que ainda precisa também da nossa ajuda. Talvez, se nós estivéssemos na mesma condição, poderíamos estar cometendo ainda atos de vingança, como nós cometemos aqui ainda encarnados, atos ainda do qual a gente não conseguiu nos melhorar. Tem muitas situações das quais nós vivemos no nosso dia a dia, que a gente não consegue perdoar um irmão por um ato, mas ele me prejudicou, eu sou vítima de alguma situação, sim. Mas sabemos que no meio espírita nós não somos vítimas, né? Alguma coisa a gente fez de errado para estar acontecendo tudo isso. Então Kardec, na codificação, nos trouxe um livro muito precioso, que seria o livro dos médiuns. E lá no capítulo 23, ele coloca sobre a obsessão. E ele divide em 3 termos a obsessão. Ele divide na situação inicial, que é a obsessão em um caso não tão grave ainda, que seria uma obsessão obsessão simples, ele coloca até, né? E já o nome se diz que é simples. Porém, muitas vezes a interferência dos espíritos acaba acontecendo o quê? Numa mesa mediúnica, ele vem, se manifesta, se colocando como se fosse um espírito de uma grandeza maior. É um espírito malfazejo, ele vem se colocando para atrapalhar uma reunião mediúnica ou uma sessão, até mesmo um encontro entre amigos, e isso vem a dar uma certa, um atrapalho na reunião, e muitas vezes nós não percebemos e somos influenciados, e aí a gente acha alguma coisa de errado dentro da casa espírita, nós achamos alguma coisa de errado, e isso vai atrapalhando a continuidade dos trabalhos. Então, nessa questão da obsessão simples, um médium com um pouco mais de conhecimento, ele pode perceber que aquele espírito, ele não é um espírito que veio para trazer uma mensagem, e sim um espírito, vamos colocar, brincalhão, né? Veio para atrapalhar de alguma forma. Então, um médium que ele tem um pouco mais de conhecimento, ele pode perceber e
não deixar que aquela situação ocorra, né? Porque nós sabemos que essa influência, como é que ela ocorre? Ela ocorre uma influência mental. Existia tempos atrás uma situação que se dizia, o espírito incorporou, né? Nós não usamos mais esse termo dentro da doutrina, porque a incorporação seria tomar corpo de, né? E sabemos que a lei da física não permite, né? Como nós também estudamos ciência, né? Sabemos que um corpo, né, ele só pode ocupar apenas um espaço. Então é através, a influência, como é que ela se trata? Através do perispírito, certo? Então é o perispírito do médium dilatado e ele consegue perceber as reações do espírito que se aproxima, e as mensagens e os sentimentos e tudo mais. Então muitas vezes se aproxima de nós um espírito e nós temos que ter esse discernimento de que tipo de espírito que está se aproximando. Será que essa mensagem é uma mensagem real? Então são as reações e o conhecimento do médium ao longo do estudo da doutrina que vai trazendo as percepções necessárias para que nós possamos verificar a autenticidade daquele espírito ou não. Tá? Então uma obsessão simples seria uma obsessão onde o próprio médium ainda consegue reagir por ele próprio. Ele não precisa de alguém que diga, olha, você está sendo obsedado, você está sendo influenciado. Né? Como diz no livro dos Espíritos, Kardec pergunta se nós somos influenciados por espíritos, se eles estão em nosso comando. E o Espírito responde, muito mais do que possamos imaginar. Muitas vezes, eles que vos conduzem. Mas espera aí, como é que é? Os espíritos que podem me conduzir? Então nós temos que prestar atenção. Porque muitas vezes vem aqueles pensamentos difíceis que não são nossos. Nós temos que observar os nossos pensamentos. Pensamos e tomamos atitude. Aí o que acontece? A atitude estava errada. Então vamos pensar antes, para saber se aquele pensamento é bom, se é verdadeiro, se é necessário. Né? Muitas vezes para não tomar uma atitude de magoar alguém, de cometer um ato errado. Né? Então essas influências que nós temos que ter cuidado. Pois bem, a partir daí, uma influência um pouco mais intensa seria a fascinação. Kardec coloca como fascinação. O que a fascinação nos traz? Nos traz uma ilusão. E essa ilusão cega o médium e traz com ele uma situação do que o espírito é o espírito da verdade para ele. É o espírito superior. É de uma grandeza tal que ele confia e não tem discussão sobre isso. Então ele recebe um mentor e esse mentor se apresenta frequentemente porque não deixa os demais espíritos se aproximarem. E aí nos traz mensagens ou nos traz envolvimentos de que já começa a comandar o médium e o médium não percebe. Daí em diante, há uma necessidade que alguém faça uma intervenção. Porque sem que ele perceba por si só, alguém vai ter que ajudá-lo. É muito difícil porque você vai chegar no médico e vai dizer assim, olha, tenha cuidado. Esse que se apresenta numa psicografia ou numa psicofonia não está sendo verdadeiro, não está sendo um mentor do qual você pensa que é. Muitas vezes ainda se identificam com nomes conhecidos, já vimos como Chico Xavier, como André Luiz, como Emmanuel e por aí vai. Né? Se apresentam, a gente pode observar, muitas vezes tem várias gravações em YouTube, em vários lugares, vocês podem perceber que se identificam como um espírito de uma grandeza maior, e não são. Então, é a influência de um espírito obsessor que leva esse médium a criar essa ilusão, e a ele, muitas vezes até você tenta alertá-lo, olha, procure ver, tal, com cuidado, você fala, e ele não percebe. Então, é uma fascinação. O médium fica fascinado por esse espírito, certo? Isso já começa a trazer grandes situações de prejuízo para o médium, para todos que se envolvem, porque até mesmo ele começa a solicitar coisas, porque solicitar às vezes
sei lá, dinheiro, velas, enfim, situações adversas que não condiz com o espírito ali que se apresenta. Então nós temos que estar atentos a isso, né? E dentro dentro da obsessão ainda, existe, Kardec coloca como a próxima seria possessão, que hoje nós chamamos de subjugação, onde o espírito toma conta do corpo, quer dizer, ele não perde o seu espírito, né? Mas toma conta de uma forma tal que fica subjugado, como o nome já diz. E aí ele passa a ser coordenado especificamente, ele tem até a noção que ele está sendo subjugado, mas ele não consegue reagir. Ele precisa de um grande tratamento intensivo para que seja tratada essa situação, para que seja feito esse desligamento com esse espírito, né? Mas o espírito ele é capaz de fazer com que, ainda cita nos livros, que o médium se abaixe e beije o chão, por exemplo. Ele sente que ele vai fazer isso, faz contra a vontade, mas ele é obrigado a fazer. Coisas ridículas, inclusive. Então, o médium, a gente julga muitas vezes, nós vemos pessoas pela rua, às vezes perambulando, e dizemos, oh, esse é louco, tal. Mas muitas vezes não é louco, não. Na maioria das vezes eles são espíritos encarnados, subjugados, né? Por outros espíritos. Chega a um ponto que ele perde completamente a condição mental de reagir. Ele não tem mais a condição, né, de ter a sua vida própria. Quando ele está em fascinação, ele tem os momentos que é dele, do espírito mesmo, do encarnado, e tem os momentos nos trabalhos, normalmente ele é influenciado. Mas quando é subjugado, ele já fica a maior parte do tempo subjugado. Quer dizer, ele não consegue se desligar. E nós julgamos como loucos, e são pessoas, são irmãos que precisam, inclusive, do nosso amparo. Então, são as situações. Dentro dessa graduação de simples, fascinação e subjugação, existem várias graduações, né? Não existe só as três, é uma graduação que Kardec classificou, mas dentro disso existem as graduações que muitas vezes assim, a gente já questionou assim com amigos, já foi alguma vez, já passou por um processo obsessivo? Não, eu nunca passei por um processo obsessivo. Para ver como nós às vezes nem percebemos, né? Porque todos nós passamos por processos obsessivos e não percebemos. Tamanha a influência que sofremos. Sim. E Carlos, e onde termina um estágio e começa o outro também é difícil de dizer, né? Por isso é das graduações. Você vai delimitar ali, não, isso. aqui é só obsessão simples, aqui às vezes transita ali. Transita, você vai migrando de uma para outra, porque na verdade é uma doença o quê? Da alma, né? A gente coloca assim, é uma doença. Nós ficamos enfermos da alma. Por quê? Porque nós não percebemos, e outra coisa, né? Eles nos levam a gostar disso. Então eu sou um médium que eu recebo um espírito tal, pô, legal. Eu causo uma certa impressão, eu causo curas, né? Entre aspas, eu trago receitas, eu trago situações adversas e eu fico famoso e daqui a pouco a minha casa está cheia, porque filas, eu começo a ganhar com isso. O médium começa a ganhar. Entra a situação de ego, de vaidade, de orgulho. E quanto mais nós temos esses defeitos, né, que são defeitos que nós temos ainda que nos melhorar nas nossas virtudes, mais os espíritos nos atacam. Porque é a condição moral que nos liga a eles. É a nossa condição moral. Se hoje a gente possa pensar que um médium de uma graduação maior, que já tem bastante conhecimento da doutrina, já leu vários livros, já é uma pessoa, já é um palestrante, já é uma pessoa com uma influência no meio, ele pode sofrer um processo obsessivo? E como pode? Todos somos alvos. Por isso que o nosso ditado é vigiai e orai. Porque nós temos que nos vigiar. Sabermos porque em que momento a gente pode sofrer essa influência? E ali a gente, será que eu estou escutando a quem? Ao meu anjo de guarda? A um espírito obsessor? E como é que nós vamos discernir essa diferença, saber quem está falando conosco? O nosso anjo de guarda é o nosso melhor amigo.
foi designado por Deus para estar ao nosso lado em nossa encarnação completa. Aliás, muito mais do que só nesta encarnação, ao longo, às vezes, de várias encarnações. Portanto, ele é o nosso melhor amigo. E olha que a gente não passa o WhatsApp para ele todos os dias. Vocês passam o WhatsApp todo dia para o anjo de guarda? Não. Pois é, nem eu, hein? Esse WhatsApp nós temos que passar todo dia para o anjo de guarda. É essa ligação com o anjo de guarda, com o nosso guia espiritual, como queiram colocar, que vai nos fortalecer. E com isso ele se aproxima, nos causa uma psicosfera boa, porque nós vamos tendo uma conduta diferente moral e vamos criando como se fosse uma barreirinha, né? Vamos colocar os tijolinhos, né? Eu falo muito, nós vamos criando a nossa blindagem. A blindagem contra quê? Contra amigos que querem o nosso mal, que são, muitas vezes, obsessores, que, lógico que muitas vezes eles têm a razão, tá? Eles estão conosco, não é por acaso. Porque eu permiti, nesta ou na encarnação passada, ou em outra. Todavia, sempre nesta eu permito, porque a minha sintonia os aproxima de mim. Sim, sim. Sempre. A nossa sintonia é o que faz. Essa sintonia é igual a sintonia do rádio. A gente fala muito de sintonia, né? Que tem um tempo atrás existia o rádio com um botãozinho que girava, né? Na minha época ainda tinha. Então, a gente nos colocamos numa sintonia, num padrão vibratório, do qual nós atraímos. Então, nós temos que atrair bons espíritos, porque eles estão por nós. Sempre que queremos, entramos em prece, nos concentramos. E quando a gente pensa em tomar um ato errado, eu saí daqui, fui ali, quando eu fui entrar na BR, o cara cortou a minha frente, eu recolho. Se aquele irmão estava com mais pressa que eu, ele tinha que chegar antes no seu trabalho, no seu local, enfim, na sua casa, que vá em paz, né? Por quê? Porque a ira, a cólera, esse mal-estar, essa nossa concorrência que a gente vive com a matéria, nos remete a uma situação obsessiva também. Porque ali nosso padrão vibratório cai e fica mais fácil para eles nos obsedarem, né? Então, é muito importante nós analisarmos quais são as causas da obsessão. É a nossa permissão. Sim, mas Deus permite que alguém possa fazer algum mal a mim? Carlos, eu não sei se é no Devassando Invisível ou nas Voragens do Pecado. O Dr. Bezerra fala para Ivone Pereira. Os livros da Ivone são até anteriores, contemporâneos do Chico, talvez até um pouco antes, que o princípio da obsessão é que ela nos causa prazer. Quer dizer, nós gostamos de sofrer, gostamos de sofrer. De alguma forma, sim. De alguma forma, sim. E essa forma, esta maneira de agirmos que temos que mudar. A partir do momento que eu conseguir mudar, consequentemente a minha psicosfera muda, meu ambiente muda e esses bons espíritos vão nos ajudar. E aí, os que querem nos cobrar alguma coisa, os que querem, vão ver que nós mudamos de conduta, que não é mais o Carlos da encarnação passada, que fazia as coisas, né? Que chicoteava, ou que apedrejava, ou que... Não, que humilhava. Hoje está um processo de mudança, não é perfeito. Não, longe disso. Mas é um processo de mudança. E é onde todos nós temos que melhorar. Cada um de nós tem algo a melhorar um pouco mais. Então, temos que buscar isso, que vai nos facilitar a essa construção desta blindagem, desse muro. Então, cada dia eu posso colocar um tijolinho e criando essa blindagem para que esses espíritos não venham influenciar tanto no nosso dia a dia. E, lógico, aí a minha conduta moral melhora, eu posso ajudar os demais e também, automaticamente, eu sofro menos, né? O Gilvan colocou, muitas vezes nós gostamos de sofrer. Inconscientemente, nós gostamos de sofrer. Ah, porque o meu problema é maior do que o vizinho. Porque a minha doença é maior. Porque o meu calo aperta mais que o seu. Mas não é assim. Nós não queremos isso, na verdade. Nós queremos ser melhores. Nós queremos ver bem. Nós queremos poder estar bem para fazer o exercício da caridade, né? Então, se nós estivermos bem, nós vamos poder ajudar mais. Esse é o grande objetivo. Então, o que a gente tem que ficar atento? Com esse processo obsessivo, para que o médium possa se desenvolver melhor.
e não sofrer as pegadinhas ao longo desse caminho. Porque nós sabemos que todo médium passa por um processo anímico, que é o animismo, né? Todos conhecem um pouquinho de animismo, que é o quê? A revelação da própria alma, né? Não podemos condenar um médium no início de seus trabalhos, ele vai muitas vezes trazer situações anímicas, normal. Todo médium passa por essa situação. Menos Chico, né? Mas todos nós passamos. E depois nós temos que cuidar para que no decorrer do nosso trabalho, a gente não adentre num processo de mistificação. Porque a mistificação pode ser de duas situações. Pode ser do espírito ou do médium. Do espírito já comentamos que o espírito se apresenta como um espírito de uma grandeza maior. E o médium, muitas vezes, nem chega próximo ao espírito, não está nem um anjo de guarda ali, viu? Muito menos outros. E ele se intitula como um médium que dá passagem a vários espíritos. Então entra num processo de mistificação. Não precisamos de nada disso, porque a nossa mediunidade é algo que todos nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo de uma forma natural, através do nosso conhecimento, através da nossa dedicação à doutrina. Os espíritos sabem o nosso tempo, o que cada um de nós pode servir de ferramenta. Muitas vezes a gente vê assim, poxa, mas eu sou médium há tanto tempo, trabalho, estou na casa espírita há tanto tempo, e não recebo nenhum espírito. Não é que você não recebe. Os espíritos se aproximam, muitas vezes somos médiums e não percebemos, né? Porque as mediunidades são várias, não existe uma quantidade definida, né? Já se falou em 200 e tantas mediunidades, então as mediunidades são extensas, né? Existe aquele médium que vê, existe o audiente, existe o sensitivo, então, psicográfico e por aí vai. Né? Médio de transporte. O autoconhecimento. O autoconhecimento. E quanto mais nós tivermos a nossa humildade, porque os espíritos nos conhecem, eles estão vendo. Eu não preciso enganar a ninguém, né? Eu não consigo enganar um espírito. Então o espírito está vendo se eu estou trabalhando com humildade ou não. Se eu estiver trabalhando com humildade, me dedicar, mas eu não sou muito humilde, não, mas eu começo a dar um passo e buscar essa humildade de querer dizer, não, eu preciso mudar isso que eu estou hoje com esse defeito, vamos colocar assim, eu preciso melhorar. E com o autoconhecimento, a questão da obsessão ali também consegue identificar quando é você mesmo ou quando está sendo fechado, né? Isso mesmo. Então, o que acontece? A gente fica nessa dúvida, como eu falei há pouco, em relação a saber o que é certo, o que é errado, se é nosso pensamento ou não é. Nós temos que fazer o exame da consciência. Né? A nossa consciência vai dizer se essa mensagem que eu estou recebendo, ela é boa ou não é, se ela é produtiva ou não. Então é aí que nós temos que analisar. Né? E é muito comum no estudo inicial da mediunidade, na prática, quando vai da teoria para a prática, e é bom que se tenha uma boa teoria antes, né, uma boa teoria bem consistente antes, que a gente fique perguntando, você recebe ali um texto, ou você, vou usar o termo popular, o incorpora, que não existe o incorporar, mas né, aqui tecnicamente é psicofonia, aí termina o transe e você lê o texto, ou alguns médiuns em alguns trabalhos gravavam, mas isso aqui é tudo eu, isso aqui é tudo coisa minha. E isso é muito comum. O grau do animismo, que o Carlos falou, que é a interferência do espírito nosso, ele é quase total no início do processo. A mediunidade também é um adestramento. Né? E a tendência é você ir diminuindo a presença sua do seu espírito comunicando. E se é involuntário aí não é mistificação. Mistificação quando você quer enganar. Né? Já tem o objetivo dele. Né? Mas, via de regra, ela vai reduzindo, né? E aí as variações, como o Carlos falou, são infinitas. Muitos médios passam a vida inteira dando mais comunicação deles mesmos do que do espírito. João, mas qual é o objetivo disso? É a gente se conhecer mesmo, a gente trazer alguma mensagem dos espíritos. E isso vai com o tempo, porque a gente não vai alimentar de início a ideia de receber 500 livros, né, cara, de receber romance. Vai demorar um pouco. Não é esse o objetivo inicial da mediunidade, né? Sim. É mais para você conhecer, para saber identificar, ver a mensagem dos espíritos, sem aquela fantasia toda, né? Ou mesmo com, né? Se a gente entrar no YouTube, você vai ver alguns rituais
na América Latina, Porto Rico, Haiti, Venezuela, Cuba, você vai ver rituais bem pesados, com sangue, com tudo mais, que o médium se machuca, enfim, primitivos mesmo, são espiritualidades primitivas ainda que estão acontecendo. Que aí o senso comum, né, Carlos, levou as pessoas a acreditar que é o diabo. Aí é o diabo se manifestando. Podem ter ali espíritos das trevas? Podem, mas via de regra também tem espíritos primitivos, ignorantes, né? Terra. Até pela própria afinidade, né? O que acontece? Nós temos a questão da afinidade, então a gente vai atrair espíritos similares a nós, né? Essa questão da expiação que a gente tem gente, né, Carlos, que gosta de ceder o corpo para esse tipo de fenômeno. Sim. Médios de algumas rituais afro-brasileiros, afro-latinos, que se machucam, que se autoflagelam, Principalmente aqueles... rasga as unhas nas tábuas, né? Fazem uma série que não é recomendável para o corpo da pessoa. E principalmente aqueles que fazem barganha com a espiritualidade, né? Recebem algumas informações, né? Troca, oferece isso produtos. É muito complicado, a gente muitas vezes está muito ligado aos fenômenos, né? Porque o espírita, na verdade, hoje, ele busca muito fenômeno. Nós não temos aquela nossa fé, uma fé raciocinada. Nós buscamos fenômenos para nos basearmos como fé. Tá? E muitos que vêm em busca do espiritismo, na verdade, da nossa doutrina, vêm de outras religiões, naturalmente, mas vêm em busca de fenômenos. E chega aqui em uma casa como essa, a gente conversa, explica, é falado, mas isso é maçante, é cansativo. Não. São informações, é demorado, o processo é demorado. O conhecimento não se adquire rapidamente, se leva um tempo, porque a doutrina, ela é complexa, ela não é simples, né? Agora tem muitas seitas religiosas que abreviam e trabalham só os fenômenos, e fenômenos ainda com, vamos colocar assim, com mediunidades completamente desequilibradas, como o Gilvan citou. Isso é uma mediunidade desequilibrada. O médium, na verdade, ele deve seguir uma linha de estudo com base para que tenha no futuro uma mediunidade equilibrada. Porque não se consegue. Muitas vezes você olha, aquele médium ali, poxa, ele entra em transe, recebe vários espíritos. Como que médium especial? Não, ninguém é especial. Nós somos uma ferramenta apenas. É isso que nós temos que tomar consciência. E tomar cuidado para que essa obsessão não se faça uso da nossa ferramenta de uma forma errada. Nós vamos voltar atrás. Desculpa interromper. Igual aconteceu com aquele famoso caso agora de João de Deus, né? Sim, que se dizia médium e se aproveitava da... usa um nome, aproveitava dessas né? pessoas que em busca de... As geralmente pessoas... as pessoas na casa espírita vão atrás de... eu quero receber uma carta, porque eu quero falar com fulano, aí eu chego aqui, não tem ninguém escrevendo nada, ninguém... Buscamos atalhos. E daí esse processo que eu disse que é demorado, todos nós queremos para agora a resposta de nossos problemas. Nós tivemos, Carlos, eu não sei se possivelmente vocês também já tiveram, não sei se o Alex e a Rosana já tiveram, mas eu e a Laura particularmente, nós tivemos uma experiência de um grupo de mediunidade coeso de mais de 10 anos, né, Laura? Fechado, né, dentro das diretrizes corretas, e mais de 10, porque a Laura chegou em 97, né, Laura? Barra Velha? 97? Primeira festa pirâmide. Nós fizemos. A Laura fez a equipe da primeira festa pirâmide. E eu tava lá, nós conhecemos lá, né? E assim, dali em diante, nós fomos até em 2016. Foram praticamente 19 anos, trocamos algumas peças, né, na hora que eu ia embora, ou acho que desencarnaram, não desencarnou ninguém do grupo, mas alguns que saíram porque viajaram, mudaram, né? Mas a base do trabalho era sempre o mesmo. Você pensa num grupo de 19, de 15, 18, 19 anos, que a gente tinha ali mensagens mais pesadas, né, mas também tinha belas poesias, belas orações, né? Tinha uma produção assim,
Então no você grupo veio bem. o grupo para ser tratado e o grupo. A gente terminava o trabalho e a gente estava suave, né? Mas mesmo quando vinha uma entidade mais pesada, que ela era são trabalhar, utilizados sempre a para... sensação era muito boa no final do trabalho. Sempre tem irmãos que necessitam de tratamento, né? Sim. Eles são trazidos com esse objetivo. Então, como diz Chico, não pense que a gente vai ficar só recebendo, que você vai receber. Mano, colocava muito para ele só espíritos, né, de uma grandeza maior. Mas você vai receber a maioria deles espíritos que precisam de tratamento, que são os irmãos que precisam de nosso auxílio, né? Como aqui muitas vezes nós precisamos do tratamento, quando desencarnado não muda nada. Às vezes piora um pouquinho porque a nossa liberdade é maior, né? Quando a nossa liberdade é maior, nós podemos agir mais fácil. Então, por isso que nós temos que praticar, como eu falei, o perdão aqui. Para que a gente não vá com nenhum sentimento, no momento da transição para o plano espiritual, que a gente vá com situações que nós não perdoamos, situações de família, de amigos, porque isso vai acabar nos trazendo problemas lá na frente. E podemos entrar por influência de demais também companheiros que vão se apresentar e nos induzir. Vem cá, as facilidades estão por aqui. Então, aquilo que eu disse, a gente busca essas facilidades aqui, né? E nós queremos esses resultados. E temos que cuidar que muitas casas, muitos lugares oferecem esses fenômenos, oferecem esses atalhos e ficaremos parados no tempo. O que vai adiantar nós termos aqui vários fenômenos, isso aqui? O que vai nos trazer de conhecimento? Então, por isso que é bom que quando nós nos prepararmos mais, participamos de mesas mediúnicas, enfim, do qual, como relatou o Gilvan, vai nos deixar muito melhor, porque nós realizamos um trabalho, somos tarefeiros. Só que sem o preparo devido, não adianta. O desequilíbrio nosso, dentro de um ambiente daquele que o Gilvan trabalhava, vai nos trazer o quê? Uma série de consequências e alienações, muitas vezes, da qual buscamos ali ou em outro local, com espíritos difíceis, que estão numa situação difícil. Pela própria falta do conhecimento, né? Então, saber por que o médium não deve ter melindres, porque o médium tem que ser conversado com ele, dizer, meu amigo, você precisa melhorar. Aqui, estou percebendo situações da sua mediunidade. E o médium não pode se melindrar, porque o médium tem humildade. Se ele tem humildade, não tem por que um melindre, né? Então, isso nós temos que o quê? A partir do momento que nós temos uma base de conhecimento, fica mais fácil. Sabermos o que é um processo obsessivo realmente, né? Em saber que um irmão muitas vezes pode entrar por essa porta e ele está precisando de ajuda. E muitas vezes eu estava num outro local um tempo atrás e entrou um senhor que já estava um pouco embriagado e a moça da porta disse, você não pode entrar. Eu disse, deixa ele entrar. Ele está precisando entrar. Ele entrou, tomou um passe, fez um comentário de uma razão fantástica, que admirou a todos. Se foi ele? Se foi ele, né? Já aconteceu com nós. Aqui, aconteceu aqui na casa. Então, assim, E lá também. isso é comum. Então, quer dizer, nós temos que ter esses devidos cuidados. Se ele veio, foi tratado e se retirou do término, mas é a liberdade. A porta está aberta, né? Isso aconteceu na igreja católica, lá em Navegantes, que a minha filha frequentava, a mais velha. E ela fazia parte de um grupo de jovens. Sim. E eles estavam reunidos lá e entrou um cidadão, assim, praticamente morador de rua, porque devido à cachaça, à bebida, né? Ao alcoolismo. E ele entrou e ele se jogava lá na frente, e ele dizia que estava nadando e não sei o quê, e uns queriam expulsar ele, outros não. E o padre que fazia o trabalho com os jovens lá, não, vamos acolher ele. Olha só. E eles acolheram, conversaram, deram comida, deram roupa, e o cidadão largou a bebida, fez tratamento e continua frequentando o grupo de jovens. Isso é para nos testar. E aí, assim, muitas vezes é aqui. Será que vocês vão realmente exercer aquilo que estão tentando aprender e colocar em prática a caridade? Será que vão acolher? Porque a nossa doutrina é o quê? Acolhedora. Muitas vezes a gente se desvirtua um pouco, sai um pouco da razão da doutrina, da essência da doutrina. A doutrina acolhe. E nós, não, mas é o nosso grupo aqui. Não. Nós temos que acolher.
E temos que entender que aquele irmão que está em dificuldade precisa do nosso auxílio. Ah, ele está obsediado. Ótimo, chegou no lugar certo. Vamos dar um passo a ele, vamos conversar. Acaso, né? No começo foi uma bagunça, assim, né? Tiraram, porque eu vi pelas fotos, né? No começo, no primeiro dia, tiraram as fotos, ele muito louco lá, tirando foto de todo mundo. E depois acharam que ele não ia retornar, e ele retornou, e daí já cada vez menos sem o álcool, e daí com a ajuda deles ele acabou. Aí tu olha as fotos dele quando ele entrou e como ele está hoje, tu não diz que é a mesma pessoa. Que bênção, né? Às vezes era isso que precisava, né? Então, um acolhimento. Isso. E para fechar a questão da obsessão, lógico, é bem complexo, estamos só fazendo um pequeno resumo aqui, né? Não podemos esquecer que naqueles casos de subjugação, muitas vezes, espíritos, há uma demanda muito grande, e espíritos são colocados junto ao encarnado e fixados, forma pensamento, que seriam até ovoides, espíritos que trabalham em prol de danificar completamente o perispírito daquele que está sendo obsedado, né? E ele chega a um ponto que ele começa a perder, inclusive, a forma também do perispírito dele. Então começa a danificar. E onde colocam-se doenças, porque aquele espírito que está obsedando, ele traz até doenças para o próprio encarnado, né? Então chega num processo assim, começa de uma simples obsessão, e pode chegar num processo grave de subjugação, de doenças e tudo mais. Então, sempre temos que ter essa questão desse alerta e podermos olhar os nossos companheiros e ajudar, né? Muitas vezes chega o diretor da casa, alguém que tenha uma condição de falar e trazer a realidade, porque isso é muito comum dentro de uma casa espírita, né? Não só dentro da casa, no nosso dia a dia, né? Nós acontecemos isso com a nossa família, com nossos irmãos, nosso trabalho, enfim, nossos estudos. Isso é muito comum de acontecer. Então, quando percebemos que vem aquele monte de pensamentos ruins para a nossa mente, desviamos. Deixa para lá, coloque de lado. Procure buscar outros pensamentos positivos, saia para caminhar, para andar, para ver outra coisa, porque para que você não fique fixado. A intenção de um espírito obsessor é fixar na sua mente. Você é incapaz, você é feio, você não serve para isso, você não tem condições, você não vale nada. Todo pensamento negativo não é nosso. Nós não queremos nos autoflagelar. Esses pensamentos negativos são nossos. Então não vamos absorver isso. Vamos procurar lutar contra isso de uma forma equilibrada. O equilíbrio que vai nos trazer a condição do raciocínio para perceber essas situações. Nós temos que ver principalmente porque é aquela situação assim, a doutrina dá para a gente, o Evangelho traz para a gente, Jesus nos deixou um legado de formas de nós nos libertarmos, de termos a condição de curarmos essa doença espiritual, né? Então ele deixou assim, buscai e achareis. Quando buscamos? Primeiro deixamos que as influências todas nos dominem para depois buscarmos. Se todos os dias buscarmos um pouquinho e com fé, vai acontecer aquilo que o João falou na prece inicial. Nós vamos acabar mudando os nossos comportamentos. Nós vamos acabar evoluindo, porque quem somos nós para achar que dentro de uma casa espírita ou porque somos espíritas não vamos errar? Somos testados muito mais do que podemos imaginar. Com certeza. O tempo inteiro. Então, ok. Alguma pergunta? Só uma colocação, Carlos, com relação então a esse irmão de ontem. Eu tive uns 4 conhecidos daqui, até de outras casas, que me perguntaram, porque eu estive com esse irmão, se não me engano, por 3 vezes. Até fiz uma matéria. Depois aconteceu dele ir à TV Mundo Maior, nós estávamos lá, eu e o Dorival. Não sei se a Laura foi uma vez comigo, eu joguei não, né? Foi o Dorival e o Dorico. Até então o que a gente via era um médium discreto, tranquilo,
que pelo relato das pessoas que faziam a atividade com ele, os tarefeiros, não cobrava nada e não aceitava presentes e nada. Aceitava material de construção ou eventualmente dinheiro para a construção da estrutura da sede própria Como obra social. como obra social. Isso o Fantástico falou ontem, né? Em nenhum momento o Fantástico disse que tinha desvio, malversação de verbas ou que ele cobrava por cartas ou palestras, não. Eu fiquei pensando juridicamente como é que essas pessoas efetivamente vão processá-lo, porque ele não tirou nada das pessoas. Ele pode ter fraudado, em tese, a carta, né? Porque as frases, isso pesa contra ele. As frases que estão nas cartas estão nas redes sociais. É um perigo? Literalmente. É um indício? Infelizmente é. É nisso que eles estão se baseando. É nisso que estão se baseando. Eles podem alegar ali talvez um dano moral, não material. Talvez isso. Né? Depois, alguém me mandou. Aliás, eu vi uma amiga minha que é um bandista, e que acompanha ele também, postou, ele meio que fez uma condição assim com a Globo. Disse, olha, eu dou entrevista para vocês, mas eu quero que a minha equipe também filme. Não só vocês. Tá, tudo bem, a Globo aceitou. A Globo usou ali 4, 5 minutos dele, mas a entrevista toda ele falou 24 minutos. Tranquilo. Hoje, final da tarde, ele postou um vídeo rápido comentando também a situação. Assim, a argumentação dele foi tranquila. Ele tem bons argumentos. Sim. Né? Então você tem que levar em conta vários fatores. Primeiro, como aliás Kardec faz no livro dos médiuns, né? A fraude, a fascinação. Você vai olhar vários fatores. Você não vai condenar de início, não, já ele é culpado. E nem vai dizer ele é inocente. Pode um espírito querendo derrubar todo um trabalho ir lá e ditar errado para ele? Pode. Ele pode ser enganado por espíritos para fazer uma carta falsa para derrocar o trabalho. O argumento dele é o seguinte, olha, eu recebi mais de 5.000 cartas. Não tem 100 denúncias. Como é que eu vou construir essas histórias todas a partir de Facebook, WhatsApp ou no Instagram? Como é que eu vou fazer isso? Histórias com começo, meio e fim. E nas redes dele, dona Ana, se entrar nas redes dele, claro, é dele, são redes de amigos dele. 100% das pessoas disseram, olha, nós não dissemos nada, não estava na rede social e ele recebeu uma carta muito completa. Então, assim, nós temos que dar a questão usar da fraternidade, da misericórdia. Se ele manipulou a dor dessas pessoas, a colheita dele já começou, né? Com certeza. Se ele não manipulou, se prepara, meu amigo, que médium é isso mesmo, vem rajado. A responsabilidade é grande. E ele fez uma coisa assim que eu achei correta na entrevista, depois eu posso passar o link para vocês. Ele dissociou da doutrina espírita. Ele disse, não, a mentora me pediu para mim ser um carteiro, para levar as cartas, e está ensinando uma filosofia baseada no Evangelho e baseada na filosofia clássica que se chama Filosofia de Fátima. Aí o repórter falou, então o senhor não é espírita? Disse, não, eu não sou espírita, minha base é espírita. Ele fala no Livro dos Médiuns, ele fala em Kardec, ele fala em Leon Denis. A minha base é espírita, mas eu estou dissociado da doutrina. Então ele fez uma coisa que, a meu ver, foi correta. Né? Tirou, realmente, talvez até pensando na doutrina. Está lá a entrevista dele toda e cada um vai tirar a sua conclusão. Porque não vai chegar numa unanimidade. Pediu perdão às pessoas que acharam que a carta foi copiada. Sabemos que o processo obsessivo não seria apenas com médiuns, né? Giovanni, pode ter um distúrbio e está manipulando. Pode ser, mas a gente não cabe a nós julgar. Se ele for um farsante, o karma vai vir muito pesado. E o tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer. Tempo ao tempo. É aquilo que se falava, pode ser uma mistificação consciente. Né? Pode ser. Pode ser. É uma das possibilidades. A responsabilidade é muito grande nesse tocante. As moças de Joinville que traziam ele aqui, formaram um grupo, e uma delas é de Barra Velha, me contou o seguinte, que levaram ele até o aeroporto e uma delas passou no shopping e comprou uma camisa para ele de presente. E ele mandou devolver e repassar para caridade. Ele não sabia que eu, por exemplo, ia saber dessa história, né? Então, assim, realmente não há indício de que ele tenha usado esse dinheiro. Ele tinha um pet shop, depois ele fez um curso de
Aí o pet shop começou a encher de gente pedindo carta, ele não tinha mais paz, ele mudou de emprego, tentou ficar anônimo. Isso ele contou, acho que na TV Mundo Maior. Ele fez um curso de Cresce, foi ser corretor imobiliário, que é a profissão dele atualmente. Então, muita gente atrás do fenômeno, né? Da cara, Das fenômenos. né? Então, tem tudo isso. O médium desse ele é muito assediado. É diferente daqueles outros dois casos, dos outros dois médiums que tem um em Curitiba, até a casa que a Sônia frequentar, e o outro, o João de Deus, que foi falado, que aí são denúncias muito pesadas, né? Ali pode ser, pode não ser, temos que aguardar. Tem outro... E falando sobre fenômenos, né? Nós não observamos muitas vezes, mas o fenômeno está acontecendo aqui. Porque todos nós estamos sendo ajudados, todos nós estamos recebendo passes, porque cada um de nós precisa de algo, e o Espírito sabe disso. E quando ele vê que nós estamos em busca dele, ele vai nos ajudar. Então, esses fenômenos acontecem. É só nós termos a nossa fé robusta e acreditar que sempre estamos sendo ajudados, né? Ok? Mais alguma pergunta? Tudo certo? Então tá bom. Agradeço a todos aí, uma boa noite. Boa noite.